Política e as articulações no estado do Rio de Janeiro, porque o PTB confirmou a candidatura de Fabrício Queiroz a deputado estadual pelo estado fluminense. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro é o principal investigado naquele esquema de rachadinhas, você se lembra, né? Vamos acionar o repórter Matheus Coelzer, que vai trazer detalhes dessa notícia, dessa informação. Matheus, o Queiroz espera ter apoio da família Bolsonaro nas eleições de outubro. Será que esse apoio vem? Bem-vindo, bom dia. Bom dia para você, Daniel, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, essa semana aqui no Rio de Janeiro, ela vem sendo bastante movimentada nesse viés político, nessa corrida eleitoral. Como você perguntou, sim, é esperado esse apoio, tendo em vista que Fabrício Queiroz é um antigo amigo da família Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente fala primeiro, Daniel, da candidatura. Fabrício Queiroz, que conseguiu nessa semana fazer a sua candidatura, homologar sua candidatura no Tribunal Eleitoral aqui do Rio de Janeiro pelo PTB como deputado estadual. Esse, na verdade, não era o intuito dele. Ele gostaria de vir como deputado federal, mas o partido PTB entendeu que nesse momento seria necessário e seria viável ele se candidatar a deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro. Agora, o que chamou bastante atenção de lideranças políticas seria justamente o que você falou, daquele esquema das rachadinhas que ficou conhecido nacionalmente em 2020. Ele, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Agora, há todo um embrolho, um entrave nessa questão. Ele chegou a ser preso, ficou menos de um mês e também esteve o entrave nas questões processuais, nas questões jurídicas. Não se comprovou, na verdade, nada e ele acabou tendo, no final, a possibilidade de responder em liberdade. Ainda sobre a questão da candidatura pelo PTB, existem alguns aspectos que o Tribunal de Justiça está achando um pouco estranho em relação ao Fabrício Queiroz. Primeiro, que o que ele teria apontado, como por exemplo a data de nascimento, que seria 1965, consta 1995. Deve haver uma retificação. Já se tem o número dele para a candidatura, que é 14422, 22 número final, alusão ao PL, né? Com apoio, portanto, que se espera do PL, do partido do Bolsonaro, para agora, então, o candidato a deputado estadual Fabrício Queiroz. Ele também falou e não declarou, na verdade, nenhum dos bens à Justiça Eleitoral, o que também trouxe algumas especulações. Esse é o cenário atual. Então, na quarta-feira, essa definição, e agora o que se espera é o apoio da família Bolsonaro em relação a essa candidatura com o PTB. No âmbito dos especialistas na área política, muitos ainda questionam essa candidatura. Mas o que vale é que já se processou e, ao que tudo indica, então, agora ele concorre como deputado estadual pelo PTB aqui no Rio de Janeiro. Daniel? Pois é, vamos aguardar então os desdobramentos e também se a família Bolsonaro irá se manifestar e apoiar a candidatura de Queiroz à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelo PTB. Destaque trazido pelo Matheus Coelzer, que volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan News. Seguimos com análise de Cristina Grêmio em relação a esse assunto. Cris, queria que você analisasse a possibilidade de Fabrício Queiroz se eleger deputado estadual pelo PTB, ou isso para você depende do apoio da família Bolsonaro? Ele por si só tem força, tem musculatura para conseguir se eleger, ou tudo depende da força da família Bolsonaro? Olha, Daniel, preciso confessar que eu estou distante da política do Rio de Janeiro, da política local do Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro no final dos anos 90, mas essas figuras sequer eram mencionadas na época. Olhando de fora, né, com as notícias que nós temos, não acredito que tenha força eleitoral, não. Acho que ele precisa efetivamente de apoio da família Bolsonaro ou de pessoas de peso já da política, né, outras pessoas de direita, para conseguir se alavancar candidato. Agora, é muito complicado quando se lança já com alguns questionamentos em relação à própria legislação eleitoral, né, não declarou bens. Ele vai ser muito criticado, já tem todo o passado, toda a polêmica em que se envolveu, não foi provado, né, foi preso, depois foi solto, porque não foi provado, não conseguiram as provas que queriam, mas enfim, difamação já foi feita em cima do nome dele. Ele tem que provar que é inocente e tem que provar que tem condições de ser candidato. Se sequer apresenta os bens e ali as condições mínimas exigidas pela legislação eleitoral, já começa, desculpe
desculpe o trocadilho, mas com o pé esquerdo, na minha opinião. Acho que vai ter dificuldades aí, mas vamos ver, tá no PTB, né? O PTB acabou de lançar o Roberto Jefferson como candidato à presidência, uma candidatura também bastante controversa aí, que a princípio foi tida apenas como uma candidatura de apoio para que o próprio presidente Bolsonaro não fique sofrendo ataques sozinhos, que tenha mais algum candidato de direita ali para dividir essa disputa política, mas a gente não sabe exatamente quais são os planos do PTB. Daniel Silveira pode vir a ser candidato ao Senado mesmo pelo PTB, dependendo das questões legais aí envolvendo também o nome dele, a candidatura dele. Fabrício Queiroz seria mais um nome.